Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela Silveira de Literatura e hoje eu retorno com as questões sobre pré-modernismo para a gente dar uma analisada. Queria explicar para vocês que até então, nas últimas aulas, aquelas aulas sobre as escolas europeias, né, sobre trovadorismo, humanismo, classicismo, a gente não estava vendo questões de Enem e vestibulares sobre os conteúdos, porque eles são conteúdos que não costumam aparecer tanto na prova do Enem. São mais assim a nível de conhecimento de literatura e para entender uma periodização, né, das escolas literárias. É por isso que eles são necessários, mas eles não são, de fato, assim, tão cobrados na prova. Mas então, quando a gente fala do contexto de literatura brasileira, isso sim é muito cobrado na prova. Porque, com exceção do conteúdo sobre vanguardas europeias ou uma outra coisa mais, o conteúdo da prova do Enem é majoritariamente sobre literatura brasileira, né? Que é sobre o contexto em que nós estamos de fato. E aí eu trouxe para vocês questões sobre a aula de modernismo, né? Primeiro, a gente tem aqui uma questão que vai versar sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Primeiro, a gente vai ter um texto de Euclides para poder observar, é um trecho de Os Sertões, e depois a gente tem um outro texto para poder comparar, né? O excerto da questão diz o seguinte, ó. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor concretizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da. Ou seja, a gente vai ter que ler os textos e ver como cada um vai relatar, vai retratar os sertanejos, né? Texto 1 é o do Cunha, né? Diz assim: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando cairiam os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, o Euclides da Cunha, né, ele relata aí o momento, né, da perda, da derrubada de Canudos. E como eu mencionei para vocês na aula anterior, esse conteúdo, né, dos Sertões é um livro de detalhamento, né, de registro que é literário, mas que também tem uma função jornalística sobre essa guerra de Canudos, né? E aí o Euclides da Cunha ele vai narrar uma visão assim que entrega muito mais um massacre, né? Entrega uma guerra que estava resistindo até certo momento, mas depois de um ponto vai entregar o massacre de sertanejos. E o texto 2 diz o seguinte: na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Então, novamente, né, a questão diz o seguinte: os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da. Vamos ver. Letra A: manipulação e incompetência. Vocês acham que vamos comparar, por exemplo, o relato lá de Euclides da Cunha. Será que ele fala de manipulação? Letra B:
ignorância e solidariedade. Eu acho que fica claro que o segundo relato não tem nada a ver com solidariedade, né? Letra C, hesitação e obstinação. Acho que o primeiro relato está bem longe de ser uma hesitação, né? Letra D, esperança e valentia. E letra E, bravura e loucura. E aí, qual vocês acham que é a opção correta para essa questão sobre os sertões? Eu não sei se vocês conseguiram acertar, eu espero que sim. Mas, gente, a resposta mais adequada para esses contextos, né, que caracterizam cada um dos trechos, é bravura para o trecho descrito por Euclides da Cunha e loucura para o segundo texto, né? Porque reparem no segundo texto. Ele descreve aí na primeira linha, né, que permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Então, essa coisa, né, de descrever como fanáticos, já parece que você está falando de pessoas loucas, né? E aí, na última linha, ele descreve de novo com as palavras banditismo e fanatismo novamente. Ou seja, ele caracteriza esses sertanejos com essas pessoas loucas, né? E fanáticas também. Mas o primeiro relato, o de Euclides da Cunha, ele vai descrever os moradores de Canudos com muita bravura, né? Porque ele já começa dizendo: Canudos não se rendeu. Ou seja, Canudos, mesmo vencido, lutou até o fim. Então, para essa questão, a resposta certa é a letra E, tá? Segunda questão, a gente vai ter algo sobre o Lima Barreto, né? O Lima Barreto relacionado com a estética pré-modernista, que diz o seguinte: a produção literária de Lima Barreto foi marcada pela investigação das desigualdades sociais. Houve, por parte do escritor, uma leitura crítica sobre os homens e suas relações em uma espécie de provinciana, em uma sociedade provinciana e hipócrita. De acordo com essas informações, é correto dizer que Lima Barreto filiou-se à corrente literária denominada pré-modernismo, cujas principais características eram... Então, é uma questão que fala sobre Lima Barreto, mas que pergunta de fato sobre o pré-modernismo, né? O Enem faz muito disso. Lança lá ou um texto de uma pessoa, ou as características de um movimento, mas pergunta sobre um outro contexto específico, né? Então, você não vai responder sobre a literatura de Lima Barreto, você vai responder sobre a literatura pré-modernista no geral, né? E aí a gente tem a letra A. Desencadeada tardiamente nos anos 20, foi fortemente influenciada pelas vanguardas europeias e possuiu amplo espectro cultural, cujo ápice foi a realização da da Semana Nacional de Arte Moderna em 1922. Não, né, gente? Aqui está falando sobre o modernismo. É o modernismo que acontece lá nos anos 20, em 22, para ser mais exata. O pré-modernismo nos anos 20 ele estava quase acabando. Estava acabando em 1922. E também não foi influenciado pelas vanguardas europeias. Quem sofre influência das vanguardas é o modernismo. Letra B. Movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. Suas principais características foram a abordagem de temas sociais, expondo as mazelas do homem e sua sociedade, além da retratação do homem através de uma visão objetiva. Não. Há até essa retratação, né, das mazelas e tal, mas não é no século XIX, é no século XX, porque é em 1902 até 1922, então isso já é século XX e não XIX. Letra C. Situada aproximadamente nas 2 primeiras décadas do século XX, olha, já está mais certinho, não é associada a nenhuma escola literária, visto que não correspondia às estéticas propagadas à época.
apresentou novas vertentes estilísticas e novas temáticas em nossa literatura. Gente, acho que é isso, real. Acho que é essa opção, tá dando tudo certo. A data bate, é realmente nas 2 primeiras décadas do século XX. Não é uma escola literária, né, é um período de transição, e lança novos ideais estéticos que não correspondiam ao da época, né, apresentando novas vertentes estilísticas e também novas temáticas. Acho que pode ser essa, mas vamos ler as outras só para confirmar, né? Letra D. Importante corrente de vanguarda, iniciada em 1956. A data já está errada, né? Aí está muito recente para ser pré-modernismo. Eu acho que 1956 já é a terceira fase do modernismo, se eu bem me lembro. Rompeu drasticamente com os padrões da arte tradicional ao apresentar uma literatura de caráter agressivo e experimental, influenciando poetas, artistas plásticos e músicos. Não. E só para contextualizar, o pré-modernismo ele não rompe drasticamente com os padrões tradicionais, né? Como a gente vê lá na poesia de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos ainda vai priorizar a estrutura do soneto, por exemplo, e a escrita, né, que ainda lembra um pouco ali a parnasiana, com aquela linguagem mais rebuscada, aquela forma bem delimitada. Então, o pré-modernismo ele não é um rompimento completo, né, com tudo que é tradicional. Letra E. Influenciada pelos estudos da biologia, psicologia e sociologia, propôs-se a analisar o comportamento humano e social, ocupando-se de temas obscuros relacionados à alma humana, sob uma perspectiva biológica de patologia, né? Não, aqui é muito mais uma característica do naturalismo. Vocês lembram que é influenciado lá pelo positivismo, por aquelas correntes da psicanálise e outras teorias do darwinismo, a teoria evolucionista, que tem a ver com a biologia, o determinismo, que tem a ver com a sociologia. Então, acho que o meu notebook vai descarregar. Então, também não é essa opção. Então, a gente fica com a opção correta, sendo a letra C, né? Que fala aí das 2 primeiras décadas do século XX, diz que não está associada a uma escola literária. Seguindo, a gente vai ter a terceira questão, que tem como foco o conto Negrinha, que eu li um trechinho para vocês, né? Do Monteiro Lobato, que está no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Inclusive, eu acho que essa referência é do livro mesmo, dessa edição que eu tenho aqui. Diz assim: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Eu tinha esquecido disso quando eu li o livro, realmente. Essa Sinhá, né, que é a mulher que vai ser responsável pela tortura, né, da Negrinha, a Negrinha vê ela como uma torturadora, lógico, né, porque ela faz coisas terríveis com a Negrinha, mas aos olhos da sociedade ela é vista como uma mulher maravilhosa, boníssima, só porque ela é essa pessoa religiosa, né, contribui lá com os dízimos para a igreja, é uma cidadã tradicional da sociedade da época, né? Então vai ser a representação de boa pessoa, de cidadão de bem, né? Mas retomando, entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Olha a crítica, né,
do Monteiro Lobato como foi. Então, assim, é uma mulher que vive confortável, acomodada no lugar dela. Isso aí já é uma crítica bem interessante, né? E extremamente cruel. A mulher é muito cruel. Continuando. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Então, assim, esse último período pode parecer mais confuso, mas faz referência, assim, à maneira rígida, né, do senhor, da sinhá, em tratar as pessoas negras, né? Ou seja, ela sabe castigar. O que o texto está querendo dizer é isso, que ela é uma pessoa exemplar, mas que ela sabe castigar quando quer, né? E aí o dizer da questão fala assim: a narrativa focaliza um momento histórico social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela letra A, falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. Letra B, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegantes para com as beatas. Letra C, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos escravos, evidenciada no final do texto. E, rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. E aí, o que vocês acham? Para a resolução dessa questão, a gente vai ter que se voltar justamente para os últimos períodos, né, do trecho. Reparem que ele diz assim, vou ler de novo, né? A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos. Aí no final ela complementa, né, dizendo assim, ó, indecência de negro igual. Ou seja, uma indecência, essa coisa de negro querer ser igual. Ou seja, ela é uma pessoa que ainda preza pela escravidão, que ainda gostaria de manter o regime escravocrata, né? E aí, de novo, a questão pergunta: a narrativa focaliza em um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela. E aí, a gente tem, como alternativa correta, né? Eu acredito que seria a letra D, que é a resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros evidenciada no final do texto. Acho que é isso mesmo. Ela se posiciona como uma pessoa que é contrária à escravidão, que acha que a, a abolição, né, é um desrespeito, né, para pessoas como ela. Então, a letra D é essa opção que denuncia essa coisa da ambiguidade, né, de uma pessoa ser tão boa, mas que ainda prezar por valores escravocratas, né, querer o seu igual, que é filho de Deus como você, vamos dizer assim, escravizado. Para finalizar, como última questão, a gente vai ter uma questão que fala sobre o Augusto dos Anjos, né? É uma poesia dele, desse único livro que ele escreveu em vida. E só para contextualizar, mesmo Augusto dos Anjos tendo escrito apenas um livro, ele ainda assim entrou para a Academia Brasileira de Letras, foi considerado um dos maiores autores, um dos mais importantes do período, tá bom? E aí ele escreve o seguinte poema, né? Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância
A influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade e ignorância da terra. Olha como é forte, né, a poesia de Augusto dos Anjos, né, que é um poeta da Paraíba, né, um poeta nordestino. É forte porque ele traz assuntos, então, até então, assim, bem censurados na literatura, sabe? O Machado de Assis, quando ele escreve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz lá uma dedicatória aos vermes, né? Aos vermes que primeiro roeram as frias carnes do meu cadáver, desejo, ou dedico essas memórias póstumas. Então, o Machado, ele falava, né, desses vermes da morte, mas o Augusto dos Anjos, ele dá muito mais detalhe, né? Ele fala dessa ânsia repugnante de um cardíaco, ele fala do verme, que é o operário de ruínas, das carnificinas. Ele diz que é profundissimamente hipocondríaco, isso quer dizer que ele é um acumulador de doenças, né? Que ele tem várias doenças, ou que ele se acha muito doente. E aí ele fala basicamente de um culto à morte, né? Quando ele coloca essa coisa do verme que vai roer os olhos e vai deixar só os cabelos, esse é um processo que acontece na morte, né? É como fica uma pessoa depois do processo de decomposição, né? Então, apesar de manter a forma do soneto, observe que o poema tem, primeiro, dois versos de 4 estrofes cada um, ou melhor, troquei tudo, duas estrofes de 4 versos cada, e depois mais duas estrofes de 3 versos cada. São 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a estrutura básica do soneto, né? Então, ele ainda escreve nessa estrutura clássica parnasiana, mas o conteúdo é que é um conteúdo polêmico e inovador. E aí, a questão, né, diz o seguinte: a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se as marcas dessa literatura de transição como: letra a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Não, né? O modernismo vai repudiar essa estrutura metrificada do soneto, essa presença de rimas, vai colocar uma coisa completamente inovadora. O modernismo vai ser a ruptura total com esse tradicional, né? Letra B. O empenho do eu lírico, ou seja, o narrador do poema, né? O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifestada em metáforas como monstro de escuridão e relutância e influenciamados zodíacos. Assim, isso é realmente uma característica do Augusto dos Anjos. Ele se baseia na poesia simbolista, o simbolismo que é uma escola literária que, se eu não me engano, eu acho que já tem aula postada sobre isso. Foi a professora Maria Beatriz que é, fez esse conteúdo, né? Então, assim, o simbolismo era aquela escola que versava muito sobre o misticismo, sobre uma retomada do misticismo grego, dos deuses gregos e tal. Mas isso é uma característica apenas da escrita de Augusto dos Anjos, mas não é uma característica do período de transição do pré-modernismo no geral. Era só ele, basicamente, que fazia essas coisas. Letra C. A seleção lexical, ou seja, léxico quer dizer tem relação com vocabulário, né? A seleção lexical
emprestada do cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênesis da Infância, Frialdade e Ignorância, que restitui a visão naturalista do homem. Isso está certo para a escrita de Augusto dos Anjos novamente. Percebam como a questão é perspicaz, porque dá lá um poema de Augusto dos Anjos, mas é para falar sobre a estética de transição do pré-modernismo. É a mesma questão lá daquele exemplo de Lima Barreto. Vai falar de Lima Barreto, mas não é para você responder sobre Lima Barreto, é para responder sobre o pré-modernismo. Aqui é igual, tá? Tá falando sobre Augusto dos Anjos, mas você tem que saber sobre pré-modernismo para poder responder essa questão. Então, isso também existe na escrita de Augusto dos Anjos, né? Esse cientificismo, essa retomada dessa linguagem científica que observa a natureza do homem. Isso também está presente lá no Euclides da Cunha, em Os Sertões, mas é mais a linguagem cientificista voltada para o barroco, tá? Mas, novamente, essa é uma característica específica lá do Augusto dos Anjos e não da estética pré-modernista como um todo. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Novamente, está correto para uma característica específica de Augusto dos Anjos. Olha o perigo da resposta e da pergunta, né? Porque às vezes você lê a questão e fica achando, nossa, é uma questão de Augusto dos Anjos, específica da literatura dele. Mas não, é uma questão que vai versar sobre pré-modernismo, do período de transição, né? E a letra E, a última, vamos ver. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos pré-modernistas. E aí, ficou fácil ou não ficou? Qual vocês acham que é a resposta certa? Olha só, essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque analisando a letra E de novo, vamos observar o seguinte, ó. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica. Pode ser isso, só que assim, a questão toda é que o pré-modernismo, ele não foi focado na poesia. É tanto que o Augusto dos Anjos é o único representante da poesia que a gente tem no pré-modernismo. De resto, os representantes são todos da prosa, isso é, do tipo textual que não é a poesia, né? Do conto, como os contos de Monteiro Lobato, do Lima Barreto, e os romances, né? Como foi o registro de Euclides da Cunha com os Sertões. Então, essa poesia, principalmente a poesia descritiva, ela não é tanto uma característica pré-modernista no geral, né? Então, vamos voltar para as opções e rever de novo. Vou começar de baixo para cima. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo. Sim. E do simbolismo. Ok. Dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. É isso. Peraí. Deixa eu ler de novo a questão. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como a manutenção dos elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. É isso. Realmente a letra D. Por quê? A literatura de Augusto dos Anjos, ele vai concordar com a estética parnasiana e trazer um pouco do conteúdo simbolista, né, para o tema, para o conteúdo do soneto, mas o que vai ser inovador, o que vai ser diferente das outras poesias parnasianas e simbolistas até então, é essa coisa, né, da dimensão inovadora, na expressividade poética e no desconcerto existencial, que é muito comum nele. E assim, no geral, esse desconcerto existencial, ele vai aparecer também
na literatura de outros artistas, porque vocês devem se lembrar que o objetivo também dessa estética, dessa literatura pré-modernista, é questionar os lugares sociais, né? Então, isso está relacionado com o desconcerto existencial, né? Porque as pessoas vão começar a pensar em repensar esses lugares demarcados na sociedade. Tipo, as visões deterministas, elas vão começar até mesmo sofrer algum questionamento, porque o próprio Euclides da Cunha, por exemplo, ele viaja para Canudos esperando uma representação estereotipada do nordestino, né, do sertanejo, e ele se depara com uma coisa completamente diferente de tudo que ele ouviu, é tanto que ele diz lá que o nordestino, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Então existe de fato essa coisa da manutenção da estética, não só do parnasianismo, tá? Falando do pré-modernismo no geral. Algumas manutenções, elas acontecem, né? Como o Euclides da Cunha, que mantém ali um pouco daquela linguagem barroca, e há também essa dimensão inovadora na expressividade, tá? Tanto na expressividade poética, como também na expressividade da prosa, porque a gente tem que lembrar que a linguagem coloquial ela passa a ser mais comum, principalmente ali na literatura de Monteiro Lobato e de Lima Barreto. Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Muito obrigada por quem ficou assistindo até aqui. Gratidão mesmo e até as próximas aulas. Um beijo.